do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Seguimos com São Lucas. E o que ele nos diz? Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o Evangelho de hoje nós já meditamos em um dos domingos deste ano litúrgico, tendo em vista que é justamente o ano de São Lucas, e meditamos a fundo. Hoje meditaremos certos aspectos, talvez recordemos outros, mas os aspectos que podemos contemplar a partir do Evangelho que ontem meditamos. Algo que esqueci de colocar na meditação e que vale a pena termos conta é que tenhamos presente diante de nós o motivo da nossa vida, da nossa alegria, se encontra na oração. Tenhamos em conta, queremos ser felizes? Rezemos. Rezemos. Por quê? Porque a oração transforma o nosso modo de enxergar as coisas. Somos elevados e enxergamos as coisas como Deus enxerga. E compreendendo assim melhor, conseguimos viver a vida na verdadeira felicidade que vem de Deus. Pela oração somos nós os transformados. E compreendemos que não é Deus que não responde às nossas orações. Somos muitas vezes nós que não compreendemos a resposta de Deus para nós. Não é verdade? E, padre, está exagerando? Na oração se encontra a nossa felicidade? Sim, basta olharmos os santos. Qual santo foi infeliz por causa de rezar? E vemos, então, mais uma vez a questão deste homem que pede para Jesus dividir os bens. Recordemos aquilo que meditamos naquela vez. O filho mais velho ficava com 2/3 da herança para sustentar a mãe e as irmãs, solteiras, caso tivesse, ou viúvas. E o filho caçula, os outros filhos, ficavam com 1/3 da herança.
E assim, não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que houve uma divisão injusta dos bens por parte do irmão mais velho, com a morte do pai. E Jesus chama a atenção com uma parábola também. Nos mostra que nós somos mais do que as coisas materiais. Não podemos ter como centro de nossa existência somente a conquista de coisas nesta vida, somente uma ganância, um querer demonstrar aparências, viver uma situação que é basicamente, meramente natural, onde não construímos coisas para a vida eterna, onde não constituímos bens para a eternidade, tesouros diante de Deus. Tenhamos também em conta que estava o coração deste homem resolver só a herança, mas se esqueceu que o ter termina como termina a nossa vida, e quando terminar a nossa vida, terminará o ter, e restará somente o amar, o ser. E para isso é necessário conquistarmos, mais uma vez, o que disse Jesus, as riquezas diante de Deus, saber usar as coisas que conquistamos para conquistarmos riquezas diante de Deus, sem ter apego no nosso coração a isto. Mas realmente temos vivido assim, irmão e irmã? Jesus não está dizendo que não podemos ter bens, que não podemos conquistar as coisas materiais. Não, realmente devemos de nos esforçar para conseguir o nosso sustento. Mas o que ele está a demonstrar é que não podemos nos apegar, ter isso como centro de nossa vida, nos preocupar única e exclusivamente com tal coisa. Necessitamos, irmão e irmã, buscar o verdadeiro tesouro que vem do Senhor. E o buscamos com a oração, onde conhecemos a vontade de Deus e nos deixamos transformar pelo seu amor e passamos a amá-lo e amar também os irmãos. E conquistamos esses tesouros utilizando tudo aquilo que temos para também servir a Deus e ao próximo, sem sermos meros egoístas que se preocupam só consigo mesmos e deixam de enxergar os demais. E Jesus, ao contar a parábola, recordemos e olhemos uma vez mais em qual momento este homem se voltou para Deus, em qual momento ele agradeceu a Deus por tudo aquilo que tinha, em qual momento ele buscou a presença de Deus. Em nenhum. Por quê? Porque abandonando a fé, ele também abandonou ao próprio Deus, se esqueceu de Deus. E como meditamos na outra vez, se esqueceu dos demais, não recordou de sua família, que provavelmente tinha, preocupou somente em conquistar, em ter. Porém, Jesus disse, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que acumulaste? O que acumulaste nesta terra não levará para o céu. Devemos de compreender também neste sentido. Não é que não se pode deixar a herança. Infelizmente, muitas vezes, famílias são destruídas por causa de herança, enquanto o pai, a mãe, o avô, a avó estão vivos, nossa, a família se dá bem. A hora que começa a divisão de bens, acabou-se a família. Acabou-se a união. Então, Jesus está mostrando que devemos de nos preocupar em conquistar os tesouros para o céu. E que não precisamos ficar com a ganância. Devemos de viver desapegados a tudo que temos. E tenhamos em conta ainda mais um fato. Muitas vezes se perde o sono para conquistar as coisas e se ter as coisas. Quando se perde o sono para se cuidar aquilo que tem, aquilo que se conquistou. E por fim, depois, se perde o sono porque começa a perder o que tem de material.
Tenhamos em conta, irmão e irmã, é lógico, são preocupações humanas da vida, mas devemos de estar unidos ao Senhor, devemos de estar desapegados das coisas, tendo, mas sabendo que uma hora iremos deixar tudo o que temos, iremos partir para a casa eterna, para a pátria eterna. E realmente assim vivemos. E realmente estamos conquistando tesouros, riquezas diante de Deus, utilizando bem aquilo que o Senhor nos dá para Ele, para as missões, este que é o mês das missões, para o próximo. Ou temos somente sido egoístas e querem como se fala, ostentar as coisas que têm. O Salmo nos diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E esta é a verdade. Devemos de entrar no mistério de Cristo, compreender que Ele nos visitou, nos visita e nos liberta, se nós permitirmos, se nós nos colocamos totalmente debaixo de sua graça. Por fim, seguimos com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que diz: irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós. Pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Vemos São Paulo colocar a fé de Abraão. Abraão não duvidou, confiou, abandonou sua vida nas mãos de Deus. Convencido, tendo certeza que Deus cumpriria tudo o que prometera. Um tempo que Abraão queria, ainda ontem meditávamos nas leituras, no Evangelho, não. No tempo de Deus, no tempo oportuno, Deus cumprirá, Deus realizará. No tempo oportuno, por quê? Porque confio nele. Mas recordemos, não basta ter fé, e não basta rezar e não agir. Abraão agia, Deus mandava, vai para tal terra, vai para tal lugar, faz tal coisa. Abraão fazia conforme Deus lhe pedia. Tinha esta fé, confiou, abandonou-se nas mãos de Deus. E assim, isso lhe fora acreditada como santidade, justiça, o ser justo, cumprir as leis, os mandamentos, a graça de Deus em sua vida. Mas esta fé pode ser creditada a nós se cremos na ressurreição do Senhor. O que São Paulo quer dizer com isso? É somente eu crer que Jesus ressuscitou dos mortos? Não. Logo em seguida diz que ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa santificação, justificação. Mas São Paulo também está querendo nos dizer que devemos de desejar conhecer o mistério de Cristo. Mistério, Padre? Sim. O mistério, os mistérios da vida de Cristo. Em profundidade, o conhecer no sentido de ter a profunda intimidade com a vida do Senhor, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. De tal modo que, assim, entrando na dinâmica da vida de Jesus, compreendendo sua ação, seu amor enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, que abandona a sua glória para ser igual a nós em tudo, exceto no pecado, para nos salvar. Entrando nessa dinâmica, deixar-nos também, tocados pelo Espírito Santo, viver tudo aquilo que Jesus viveu e tudo aquilo que ele nos ensinou. Para que assim nos seja creditada a fé como justificação, como justiça. Porque vivendo de toda a palavra de Deus, como diz o próprio Jesus, o homem não vive somente de pão, não somente de coisas materiais, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vivendo assim, possamos realizar pela graça de Deus em nós, pela presença do Espírito Santo em nós, a vontade de Deus,
e sermos santos, para que mereçamos, vivendo profundamente tudo que o Senhor viveu e nos ensinou, chegar um dia à glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais nos colocarmos nas mãos do Senhor com autêntica fé e nos ajude a desapegar das coisas materiais, do mundo meramente naturalista, para que, reconhecendo a ação da graça de Deus e a força do seu Espírito Santo, possamos escutar a sua vontade e realizar os seus desígnios de amor, conhecendo profundamente o mistério de Cristo. E assim, vivendo em íntima união com Ele, mereçamos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.